Às vezes você me pergunta pra onde a vida vai nos levar. Não sei, mas sei que a experiência é certo, vai nos transformar. E quando você olha em volta, há tanto pra gente aprender. São muitos caminhos no mundo e existe um só pra você. Eu sou sua nova experiência, a essência da evolução. Eu sou a pergunta e a resposta. Eu sou a transformação. Eu sou sua nova experiência, a essência da evolução. Eu sou a pergunta e a resposta. Eu sou a transformação. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardando o pessoal entrando. Então, bem-vindos a todos esse simpósio. Estamos no nosso 7º simpósio da segurança do paciente do Hospital Santa Cruz. Temos hoje, então, nossa segunda palestra, uma convidada muito especial que aceitou nosso convite para falar um pouquinho sobre uma ferramenta específica que se trabalha dentro da hemodinâmica. Então, temos com a gente hoje a enfermeira Paula Romero. A Paula, então, ela é enfermeira-chefe da unidade de hemodinâmica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela é especialista em cardiologia pela residência em cardiologia no Instituto de Cardiologia. Ela também é especialista em terapia intensiva pela UBRA. Ela tem mestrado em cardiologia também pela URGS, e ela também é especialista em liderança e coaching, MBA em administração hospitalar. Então, ela trouxe um pouquinho da fala para falar para a gente da utilização da ferramenta Vascor no serviço de hemodinâmica aliado à segurança do paciente. Então, Paola, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. É um momento muito especial para a gente. Então, deixo a palavra contigo. Boa noite a todos. Então, muito obrigada, Juliane, pela apresentação. Fico muito grata pelo convite de falar um tema tão importante, né, numa semana tão importante aí para o Hospital Santa Cruz, que é a segurança do paciente, né? Então, esse tema é fundamental, tem várias áreas, a gente pode falar sobre isso, e eu trazendo para o meu lado, né, onde eu já atuo há quase 12 anos na área de hemodinâmica, a gente tem algumas questões bem pertinentes em relação à segurança, e tem essa ferramenta então, né, que eu vou trazer para vocês. Então, através da ferramenta do Vascor,
né, aliado no serviço de hemodinâmica para a segurança do paciente, né. Vamos iniciar. Só um pouquinho aqui. Ah, tá, deu. Então, como é uma área bem específica, né, e esse simpósio, então, é voltado para a segurança do paciente, eu achei importante primeiro trazer para o conhecimento o que que é hemodinâmica, né, para as pessoas terem um entendimento o que que se faz. Não é hemodiálise, é hemodinâmica, que às vezes as pessoas confundem, né. Então a hemodinâmica, ela é a parte fisiológica que trata dos fenômenos mecânicos da circulação sanguínea. Então, tudo que envolve a circulação sanguínea, acontece o tratamento pela hemodinâmica. Então, o serviço ou unidade de hemodinâmica é onde se faz esses procedimentos, né, que envolve a circulação, sendo eles procedimentos percutâneos invasivos, então são todos por dentro do corpo. Né, e ele pode ser tanto diagnóstico como terapêutico. E ele utiliza a técnica de cateterismo em diferentes especialidades, né, então sempre vai precisar de um catéter, precisa de um equipamento especial que se chama um angiógrafo, né, que vai fazer capturar as imagens, que vai refletir uma tela aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, aqui tem uma tela, aqui tem os médicos que estão fazendo o procedimento, aqui fica a equipe de enfermagem. Então, por aqui é sempre um procedimento estéril, né, então a gente faz o preparo do paciente, coloca campos, né, faz asepsia, então isso aí tudo é o processo do trabalho no nosso dia a dia em laboratório de hemodinâmica. Sempre, então, procedimentos percutâneos invasivos. E quais são essas especialidades? Quais são esses procedimentos que acontecem em um serviço de hemodinâmica? A gente tem a área principal, né, a que começou os procedimentos em hemodinâmica é a cardiologia, né. Mas hoje a gente tem outras especialidades que também fazem procedimentos percutâneos. Na cardiologia, o que que a gente tem de mais comum? Cateterismo cardíaco direito e esquerdo, né, angioplastia coronariana, biópsias. A cirurgia cardíaca também fala em coração, né, também trata o coração, mas é uma outra subespecialidade, porque ela faz outros procedimentos hemodinâmicas, implantes de marca-passo CDI, troca de gerador, valvuloplastias, tudo percutâneo, né, se troca a válvula por via percutânea, endopróteses, né, quando tem um aneurisma. Temos a cirurgia vascular também, que tem uma porção bem grande de procedimentos, né, na hemodinâmica. Eles fazem arteriografias, que arteriografias é um exame diagnóstico, é a visualização da artéria através do cateterismo, né, do estudo ali com catéter. Angioplastia transluminal, percutânea, que é quando faz o tratamento do vaso. Embolizações de malformações arteriovenosas, endoprótese. A eletrofisiologia também, que é uma outra subespecialidade do coração, mas essa é voltada para a parte arrítmica, então ela faz os tratamentos, no que diz o mapeamento elétrico do coração, né, diferente da cardiologia que vai tratar lá o vaso, ela vai ver a parte elétrica, né, então a eletrofisiologia ela faz o estudo eletrofisiológico, a ablação, também a gente faz a hemodinâmica cardioversão, esse é o choque, né, esse não chega a ser para o catéter, mas também a gente faz. A radiologia intervencionista, que é uma especialidade que está crescendo bastante, faz arteriografia de órgãos, né, arteriografia renal, arteriografia hepática, arteriografia, uterina, brônquica, então, são os órgãos, né, ele vai visualizar essas artérias dos órgãos abdominais, né, ou, torácico. Angioplastia de vasos também, né, angioplastia, por exemplo, de vaso biliar, quando o paciente tem uma estenose biliar. Né, assim como angiografia, que também é do fígado, embolizações quando o paciente tem, um nódulo, por exemplo, pulmonar ou um nódulo hepático, e aí vai com o catéter até lá para embolizar, né, que é secar aquele tumorzinho.
o TIPS, que é um outro procedimento que faz uma falsa luz entre a veia porta e a veia cava, quando o paciente tem uma hipertensão portal. E na neurologia, a gente tem as arteriografias cerebrais, a trombectomia mecânica, que é um procedimento mais recente, mas que é utilizado para o tratamento do AVC. É um procedimento que está trazendo uma expectativa de vida excelente para os pacientes que têm um AVC de grande vaso. Embolizações também de aneurisma, né, cerebrais, ou de malformação arteriogenosa cerebrais. Então, aqui eu estou dando uma pincelada, assim, uma geral, para vocês terem uma ideia da gama de procedimentos que a gente faz em hemodinâmica, né. E vocês veem que até tem alguns procedimentos, que nem eu falei ali, cirurgia cardíaca, fazendo a prótese, cirurgia vascular também, né. Ah, como é que um faz, outro faz? Isso vai depender muito da localização, né. Quando é um aneurisma mais perto do arco aórtico, do coração, é a cardíaca que vai tratar. Quando é um aneurisma infrarrenal de aorta abdominal, é a vascular que vai tratar, porque envolve vasos ali da mesentérica, ilíaca, né. Como é que eu sei tudo isso? Porque a gente estuda, a gente tem que se aprofundar, uma coisa que a gente tem que trabalhar em hemodinâmica, a gente tem que conhecer muito bem a circulação, né, a gente tem que saber onde é o tratamento, qual a especialidade que faz isso, que faz aquilo. Então isso é um conhecimento extremamente essencial para quem trabalha em serviço ou unidade de hemodinâmica. Opa, espera que eu não, né. Bom, e o que que a gente pode falar de segurança do paciente na unidade de hemodinâmica, né? Como eu já mencionei no slide anterior, a gente tem bastante procedimento, né? E temos, 6 especialidades. Na hemodinâmica do hospital que eu trabalho, eu atuo 6 especialidades. Mas em alguns outros hospitais, desculpa, gente. Em outros hospitais, às vezes é só, às vezes trabalha só com a parte da cardiologia, eletrofisiologia, né, ou cardiologia, cirurgia cardíaca. Mas o laboratório de hemodinâmica que eu atuo, ele tem essa particularidade, que ele tem ainda mais essa diversificação de especialidades, o que acaba trazendo mais complexidade para os procedimentos. Então um dos grandes desafios que a gente tem em laboratório de hemodinâmica é os procedimentos de alta complexidade. Lembra que eu falei para vocês ali de válvulas, né, endoprótese? Esses procedimentos são altamente complexos, requer, um material especializado, né, requer conhecimento, de toda a equipe, daquele material que está sendo usado, se serve, se não serve, né. Outra coisa que a gente tem também, equipamentos de tecnologia avançada. Recentemente até saiu na mídia de um procedimento que foi feito lá no Hospital de Clínicas, de uma tecnologia nova para prevenção de AVC, né. Então um dos médicos foi lá, fez conosco um procedimento que removeu um trombo da carótida para prevenir um AVC. Assim como remove da carótida, remove cerebral, que é esse que eu falei antes para vocês, a trombectomia cerebral, que é um procedimento mais novo, já está aprovado pelo SUS, mas ele trata um AVC de grandes vasos, que a gente não tinha isso. Há 10 anos atrás, o paciente que AVCzava assim, era só trombolítico, e a sequela era muito maior. Esse procedimento, ele vai aspira o trombo direto do cérebro. Mas para isso eu preciso do quê? De material e equipamento de tecnologia avançada. Se eu não tenho esse equipamento funcionante, adequado, não tem procedimento. E para dar conta de tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem que ter uma equipe qualificada e capacitada, né. Que nem eu disse para vocês, como é que eu sei esse procedimento aqui, esse procedimento, eu tenho que entender de circulação, eu tenho que saber o que que é os vasos, o que que é aquele procedimento, o que que é o aneurisma, o que que é um tumor, o que que a gente tem que saber o que que é, entender dos materiais, qual é o catéter que a cardiologia usa, qual é os catéteres que a vascular usa, que a neuro usa. Então é um conhecimento altamente específico. Eu não consigo, por exemplo, chamar o colega lá de outra área, da emergência, até mesmo de UTI, que é uma área crítica, e colocar ele em sala e falar: "Vai colega, trabalha". Não dá, porque ele tem que ter uma capacitação, ele tem que ter uma qualificação. Então é isso que faz a gente, às vezes, ter uma certa dificuldade, inclusive em coberturas, né, quando a gente tem alguma dificuldade ali de recurso humano, a gente tem que ter esse treinamento, a gente não diferente, por exemplo, eu já trabalhei em Andara, eu já trabalhei em UTI,
No momento que tu trabalha numa UTI, tu vai para uma emergência e atende paciente igual. Agora no momento tu vai lá para um bloco, uma cirurgia grande, tu fica já meio assim, tu não entende. Tu vai para uma dinâmica onde o enfermeiro é protagonista, né, o enfermeiro e o técnico, eles atuam ali junto, no caso. O operador é o médico que faz o procedimento, mas a gente que vai alcançar o material, a gente separa, ele vai falar, mas daí ele vai me falar: "Eu vou ficar procurando, não vou achar?". Não, a gente tem que ter essa qualificação e capacitação. Então isso esses fatores, quando a gente está bem, com o alicerce bem, ok, por exemplo, a equipe está qualificada e capacitada, eu tenho um equipamento de tecnologia ok, tá ali tudo certinho, o equipamento está funcionando, né, tá com a preventiva ok, né, e quando eu tenho esses procedimentos de alta complexidade, com segurança, com alinhamento da equipe, isso vai aumentar a segurança desse paciente numa unidade hemodinâmica. Porém, uma da dos que eu diria assim, uma dos gatilhos, assim, que pode vir influenciar numa quebra de segurança do paciente, unidade hemodinâmica, seriam, né, esses que eu trago aqui para vocês. Os procedimentos de urgência, né. Se a pessoa, entra ali também um pouco da vou misturar aqui tudo junto, tá, gente. A questão da falta de conhecimento também, a questão da pressão e agilidade, né. Por exemplo, um procedimento de urgência, tá. Eu tenho ali que atender um infarto agora, mas eu estou com um procedimento em sala. Infarto é uma urgência máxima, né. E aí eu vou ter aquela pressão: "Olha, vamos tirar esse paciente rápido, vamos terminar isso aqui rápido, que a gente precisa atender uma urgência". Só que eu não sei muito bem qual é o material da urgência, eu não me sinto seguro para tirar aquele paciente bem. O que que eu tenho que ver na retirada daquele paciente, quando eu tiro ele da cama de procedimento para ir para uma recuperação, né, quais as coisas. Então, se a gente mistura tudo isso, né, e tem uma quebra disso, tem uma diminuição dessa vigilância, dessa atenção, né, ou apura, ou tem essa pressão da equipe, isso aí causa uma quebra de segurança do paciente. Então a gente tem que estar sempre muito atento nas situações de urgência, né, porque tem a urgência sempre ela vem atropelando, a urgência é a situação máxima. E até para vocês saberem, ali no hospital que eu trabalho, então no Hospital de Clínicas, ele é um centro de referência para atendimento de infarto e de AVC. Então esses 2 pacientes, eles são urgências máximas, né, então quando eles chegam, eles são a prioridade de entrar em sala. Às vezes a gente tem que suspender a agenda, ou tem que fazer isso que eu falei para vocês, tirar o paciente o mais rápido possível, né, então isso entra muito na organização do enfermeiro que está ali. E também temos uma outra urgência, que é quando tem um aneurisma roto, que é um procedimento vascular, aneurisma abdominal roto, que é quando o paciente tem esse aneurisma, né, e rompe, começa a sangrar. Se ele e hoje, antigamente, esse procedimento era feito em bloco cirúrgico, hoje não mais, é em laboratório de hemodinâmica, ele coloca uma prótese endovascular para conter esse aneurisma e conter esse sangramento. Então, se ele não faz isso rápido, vocês imaginam, tá roto, tá rompido, tá vazando sangue, o abdômen vai crescendo, ele vai chocar e vai morrer. O infarto o que é? Não tá indo oxigenação para aquela área do coração. Tá fechado ali, o coração vai parar também. O AVC, mesma coisa, né. Então, a urgência é uma situação muito, que a gente tem que ficar sempre atento, né. Essa questão da pressão e agilidade é que eu trouxe o exemplo para vocês nessa urgência, mas assim, a pressão e agilidade na hemodinâmica é diária, tá, gente, não é uma coisa só na urgência, porque a gente tem sempre essa coisa assim, que tá fazendo a forma mais ágil possível da melhor maneira, né, é a troca de paciente, enfim, é por produção mesmo, então sempre vai ter essa pressão da equipe, mas isso a gente tem que estar muito bem organizado, muito bem, estruturado dos processos, né, por isso que é muito importante que as lideranças de hemodinâmica, junto com as enfermeiras da unidade, junto com a sua equipe, esteja com os processos muito redondo, o que que precisa, o que não precisa, para não ter nenhuma quebra de processo, nenhum atropelamento, então a gente tem que saber respeitar essas partes, né, e tem que saber se impor nisso para poder fazer o processo da forma mais segura possível para o paciente.
E o conhecimento, né, gente? O conhecimento a gente sempre tem que ir atrás. Apareceu uma coisa nova, vamos lá, estuda, vê o que que é, né, conhece o material que vai, o que que tá acontecendo. Que nem eu dando esse exemplo que saiu agora da mídia do AVC, que foi uma aspiração ali do trombo, né, foi na verdade uma litrotripsia, como se desmanchasse o trombo ali, que era um exame, pra prevenir. O paciente já tinha histórico de AVC e fez isso para prevenir. Eu estava no procedimento? Não, não estava, era minha colega que estava. Mas aí quando a gente ficou sabendo, depois eu já vi que, tinha, enfim, dado repercussão, eu fui conversar com o médico: "Olha, o que que foi? O que que era isso? Como é que funciona? O que que precisa? É uma coisa diferente?" Ele: "Não, é a mesma coisa que faz cardíaca, o mesmo material, parará, parará", foi explicando. Então a gente tem que ter essa troca, tem que ter esse conhecimento e tem que ir atrás, senão não dá, tá. Isso aí acaba sendo inseguro para o atendimento do paciente. Bom, ainda falando de segurança do paciente em unidade hemodinâmica, né, a gente, uma das principais barreiras de seguranças que a gente tem, aqui eu coloquei como hemodinâmico, mas na verdade isso funciona para todo o nosso hospital, né, que são as metas internacionais de segurança do paciente. Essas baseadas estão na Joint Commission, o nosso centro tem o selo da Joint Commission, que foi conquistado com muita dureza. A Juliane que está aí sabe, ela estava me falando antes da questão da ONU, né, então todos esses selos de, qualificação, de qualidade, né, de segurança, são feitos, assim, de maneira muito criteriosas, é bem, oneroso, mas depois que tu e também além depois que tu conquista, tu tem que manter, então tu tem que manter esse padrão elevado, né, mas o hospital que tem isso, ele já é um hospital que tu tem mais segurança no atendimento. Então, opa, aquele hospital está se preocupando com a segurança do paciente, né. E quais são essas metas então? Só relembrando aí, né, pessoal, a meta 1 é a identificação correta do paciente, então sempre quando a gente vai levar o paciente pra sala, a gente usa a pulseira, né, a gente confere ali o nome da pulseira, agora a gente usa também a data de nascimento como segunda, identificador, perdão, do paciente. Então a gente sempre confere antes de levar pra sala, antes de administrar medicamento, antes do procedimento, né. A meta 2 é a comunicação eficaz, então fazer a dupla checagem, né, o médico pediu: "Ah, faz um diazepam 3 miligramas", e confirma, diazepam 3 miligramas EV, isso, então dupla checagem, né, da informação oral, então a gente sempre tem, atenção nisso. Uma coisa que eu sempre falo também: "Ah, o médico pediu para abrir um material", confere: "Ah, pediu um introdutor 6 frente, ó, introdutor 6 frente, posso abrir?" Sempre conferir, então isso faz parte da comunicação eficaz. A meta 3 que é melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, né, então alguns medicamentos, precisam estar segregados, adequados, que nem a varenicline, que tem identificação, noradrenalina, enfim, essas medicações de alto risco. A cirurgia segura, que é a meta 4, né, a cirurgia segura, então, ela tem a questão da marcação do sítio cirúrgico, né, feito com símbolo, e também tem a questão do checklist, que aqui eu trago para vocês, ó, esse aqui é o checklist, que tá até aqui, eu deixei ele destacado aqui, checklist cirurgia segura, porque ele tá dentro da meta 4, mas ele é realizado também na hemodinâmica, ele é um dos nossos indicadores e ele é uma das barreiras de segurança do procedimento. Eu já detalho ele agora, só vou terminar primeiro as metas. A 5 então, que é redução do risco de infecção, né, e é higiene das mãos, a prevenção, da lavagem, asepsia correta, a questão dos 5 momentos obrigatórios, né, pela OMS e os 7 passos, e a sexta meta é a prevenção de lesões decorrentes de quedas. Na unidade de hemodinâmica, todos os pacientes têm risco de quedas, então a gente sempre coloca ali nos cuidados na evolução, implementar cuidados para risco de quedas. O que que são esses cuidados? Cabeceira sempre elevada, o paciente não sai sozinho da cama, né, então a gente está sempre com essa atenção. Bom, falando então do checklist cirurgia segura, que é esse aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né, aqui tá um pouquinho ruim de enxergar, nem eu tô enxergando direito, mas assim, eu sei de cor. Então a gente tem 3 momentos, né, antes da entrada do paciente, a pausa cirúrgica, que é o time out, e a saída, de sala, né. O que que a gente tem que conferir? Antes do procedimento, a gente confere
o procedimento que vai ser feito, o nome do paciente, se ele está com a pulseirinha, se ele tem alergia, se ele tem os termos preenchidos corretamente, né. O paciente, tem alguns procedimentos que tem anestesia, outros não. Então, se tem os 2 termos ou só um, enfim, então a gente vai sinalizando ali, se precisa de CHAD, se depois eles têm material especial separado para eles, se eu confiro um material especial ou não, né, se tem alguma etapa crítica desse procedimento, quando é uma urgência, um procedimento mais complexo, se a via aérea é difícil, então se o paciente vai ser entubado, se ele tem via aérea difícil. Se ele tem via aérea difícil, para você ter uma noção, a gente tem todo um carro separado para intubação de via aérea difícil, então a gente já deixa ali. Então para que isso? Ajuda justamente para prevenir. Porque imagina, chega no meio do procedimento, o paciente tem que ser entubado, às pressa, ele é via aérea difícil, o carro não está ali disponível, né, não foi, separado. Porque, assim, antes do procedimento a gente separa o material, a gente tem que fazer separar as coisas que nem quando a gente vai cozinhar. Cheguei em casa, quero fazer uma comida. Aí eu vou, né, eu tenho que ter vou fazer um estrogonofe. O que que eu tenho que ter? Tem que ter uma carne, eu sou péssima cozinheira, tá, gente? Mas eu gosto de dar esse exemplo, né, coisa. Uma carne, o creme de leite, uma cebolinha, um alho. Aí chega aqui, não tem a cebola, vou pedir pra vizinha, não tem creme de leite, não tem nem a carne, como é que eu vou fazer? Então não tem como. Procedimento é a mesma coisa, né, procedimento em hemodinâmica, a gente tem que separar as coisas, não adianta, vai chegar na hora, vai buscar onde? No vizinho? Não, né, vai lá no bloco, vai lá, então a gente tem que deixar a coisa organizada, isso é no pré, tá. Quando o paciente ali, antes dele entrar em sala ou no momento que ele entra em sala, quando está no preparo. Na hora do procedimento, o que que eu tenho que ver, né, se o procedimento está de acordo, é aquilo mesmo, se o paciente vai fazer antibiótico ou não, né, então a gente anota ali se o paciente já faz uso de antibiótico, se, ele vai ter que fazer uma dose, então a gente registra ali também. E a hora que começou, né, a hora da pausa. E ver se tá todo mundo ali se conhece, isso é bem importante, né, pessoal, porque daqui a pouco tu não conhece o cirurgião não te conhece, o intervencionista, desculpa, ou o anestesista não, então é bem importante pelo menos a gente saber os nomes que na hora ali da complicação tu vai: "Ô fulano", ô a pessoa nem sabe que é com ela, né, então a gente tem que saber quem tá com a gente trabalhando ali naquele procedimento. E na saída de sala, a gente faz de novo a confirmação. Se o procedimento foi aquele mesmo, a gente vê 3 vezes o procedimento, gente, no pré, na hora, no time out e na saída também. Se foi o proposto, porque daqui a pouco em hemodinâmica acontece muito isso. Era para ser uma coisa e acabou sendo outra, né, porque, como eu disse para vocês, é por vasos, a gente vê a circulação. Daqui a pouco aquele paciente que a gente achava que no exame não invasivo tinha obstrução e não tem. Então ele foi como se fosse um tratamento, acabou sendo só um diagnóstico, viu que não precisou. Ou do contrário, que acontece mais, o paciente foi lá para fazer um diagnóstico, né, e viu que tinha uma lesão muito grave, que ele precisava tratar em mesa, que se eu mandasse aquele paciente embora para vir outro dia, seria um alto risco. Então a gente trata aquele paciente ali mesmo, né. Então ele foi proposto, por exemplo, cateterismo, virou uma angioplastia, ou foi proposto uma arteriografia de membro inferior e acabou sendo uma angioplastia transluminal periférica. Deixa eu ver o que mais. Ai, eu falo, né, desculpa, gente. Porque não dá para perguntar isso no meio, né, Ju, é só no final, né? É só no fim, né, tá. Então, é isso, daí a gente confere também para onde o paciente vai. Isso é bem importante, gente, checklist. O destino do paciente, isso é uma das coisas mais importantes de segurança hemodinâmica. Que daí chega o paciente é um caso mais grave, tá, precisa de leito crítico. Não é na hora ali da saidinha que eu vou poder saber para onde o paciente vai, então isso a gente tem que saber antes, né, se precisa ou não de leito crítico, certo? E finalmente o Vascor, que agora eu vou fazer toda uma introdução para entrar no Vascor, certo. Então gente, só pausando até aqui, né, que já dei bastante informação. Até o momento eu falei de toda a questão da hemodinâmica, o que que se faz na hemodinâmica, qual é o que que é preocupação maior em segurança hemodinâmica, são as barreiras que a gente enfrenta, né, e quais as medidas que a gente tem de segurança. Então agora eu vou trazer para vocês o que que é esse tal de Vascor. Mas, para isso, eu preciso fazer uma introdução para vocês entenderem da onde que vem esse Vascor, o que que é essa ferramenta, como é que funciona, né. Então, inclusive até eu não trouxe aqui, peço perdão, mas eu não trouxe, que foi até meu tema, de mestrado,
eu fiz a validação dele para ver se realmente ele estava ok, se funcionava, né, a análise. Mas eu trago aqui como é que ele foi feito, o que que compõe o VASCOR, como é que a gente trabalha com VASCOR na hemodinâmica, né, qual é a função dele, e vou trazer também um pouco mais dos indicadores que a gente tem de complicação vascular, certo? Bom, então, falando dos procedimentos percutâneos então, né, que são aqueles que a gente faz em unidade de hemodinâmica. Como eu estava falando, então, cada vez é maior sua utilização, então, muitas coisas que antes fazia só de forma cirúrgica, hoje está sendo feito de forma percutânea, né. Com isso, a complexidade deles tem aumentado. Trocar uma válvula, por exemplo, a gente troca uma válvula por via percutânea, coisas que há uns anos atrás era só cirúrgico, né. Eu fiz junto a residência com a Juliane, nossa época não tinha, né, Ju, acho não tinha ainda, tá, não sei, tô nos entregando aqui. Mas enfim, e a gente é jovem, vocês podem estar observando aí. Então, a gente isso é uma coisa nova. E chegou daí. E essa complexidade aumentando, desculpa gente, é que eu gosto de descontrair. E outra coisa também, com isso, com essa complexidade aumentando e essa ampla utilização, o que que acontece? Aumenta os riscos e complicações, né. E tudo isso junto nesse funil, ele pode vir a aumentar o tempo de internação e a e mortalidade, certo? Então, assim, os procedimentos percutâneos, eles às vezes são menos, trazem menos riscos que o cirúrgico, mas também têm seus riscos. E quais são esses riscos principais? É as complicações maiores. Quais são essas? A principal é a vascular, certo? A vascular é cerca de 25%. A rítmica é cerca de 22%, reação em contraste, cerca de 22% também. As reações vasovagais, 15%, óbito também 6%, AVC 4%, infarto 3% e perfuração da câmara cardíaca em 2%. Então tudo isso, gente, por exemplo, quando o paciente vai lá fazer o procedimento, né, que eu falei para vocês que tem os termos, tá escrito ali, né, que tem risco, pode ter um risco de ter uma complicação vascular, pode ter um risco de ter uma arritmia, uma reação, né, uma reação maior, até mesmo AVC, óbito, né. Acontece, é raro, é mais raro. O que que é mais comum é a vascular. A vascular, seguida de arrítmica, e reação ao contraste. Aqui eu trago para vocês, isso foi um trabalho que foi feito por uma acadêmica nossa, já faz alguns anos, e ela constatou que realmente lá para nós, ela avaliou 65 complicações, tá, isso foi ao longo de um ano, foi 2017, ela avaliou, tínhamos 65 complicações naquele ano, e 31 dessas era vascular. Então, das 5% de complicações que a gente teve, 2,4 era vascular, então quase a metade, né. E o resto era essas outras ali que eu falei antes, vasovagal, isquêmica, alérgica, arrítmica, criogênica, neurogênica, congestiva e embólica. Bom, vários estudos internacionais investigaram já quantos preditores de complicações vasculares. Esse aqui é um que investigou preditores de complicação vasculares. Outros também, a partir disso, fizeram scores de risco quanto à mortalidade intra-hospitalar e readmissão também de pacientes, pós intervenção percutânea. E esses, eles tinham preditores comuns, como o sexo feminino, insuficiência cardíaca, idade avançada e procedimento de intervenção, e paciente anticoagulado. Então, todos esses estudos que investigaram preditores de complicação, reinternação, mortalidade intra-hospitalar desses pacientes que faziam procedimento percutâneo, acharam esses preditores em comum. E a partir disso aqui ó, foi desenvolvido este estudo, porque até então, até vir este estudo, que foi feito por uma colega até que fez ali no mesmo o programa de pós-graduação, não tinha nada de score sobre isso, só tinha esses preditores, mas não tinha um score
que medisse a questão do risco desse paciente, né. Então esse estudo foi em 2017 que ele foi publicado no European Journal Cardiovascular Nursing, então uma revista altamente conceituada, né, pela, doutora Angelita Pagani, enfermeira doutora Angelita Pagani, com a orientação da professora Eneida Rejane Rabelo. Então, gente, o que que é esse score? Então vamos falar do que é esse score. Então ele se trata de um score de predição de risco para complicações vasculares em pacientes submetidos a procedimentos cardiológicos em laboratório de hemodinâmica, certo? Então ele vai predizer esse risco. Ele foi feito, então, quando ele foi desenvolvido, foi através de um estudo de coorte prospectivo de 2.696 pacientes. Ele teve um desenvolvimento através da metodologia de cortes de derivação e validação, onde 6 variáveis entraram no modelo final. Então 6 variáveis ficaram nesse score. E o ponto de corte para esse risco foi a pontuação maior ou igual a 3, ou seja, paciente que tem pontuação maior ou igual a 3 é que ele tem um risco aumentado para complicação vascular. É isso que esse score diz. Qual é os desfechos que ele avalia? Quais são essas complicações vasculares? E por que eu falei para vocês antes que meus indicadores, né, a gente tem isso, tem o Vascor junto, porque a partir do meu indicador, a partir desse estudo, do trabalho que eu fiz no mestrado também, que a gente conseguiu determinar o que que seria um indicador adequado. Toda essa, que a gente fez toda uma revisão de literatura para ver o que que é complicação vascular significativa. Aquele paciente que tem uma tominha ali, que tem uma complicação vascular de 2 centímetros, esse não tem não vai ter uma repercussão grave. Vai ficar ali um rostinho, mas não vai ter um problema maior. Então, a gente avalia o que que é complicação vascular maior, né, então e tem toda uma discriminação que depois eu vou mostrar para vocês. Então, qual é o desfecho que a gente avalia? Hematoma no local da punção, né, então sempre é um hematoma, né, agora daí depois que a gente vai ver se é maior ou não, né. O sangramento maior conforme o critério de Cruzade, que é aquele paciente que precisa de transfusão sanguínea, e a demanda de correção cirúrgica, então algum hematoma que precise fazer uma correção cirúrgica. A gente é importante falar isso até, que quando a gente implementou o Vascor lá no hospital, né, foi também através de a gente teve um evento bem grave que uma paciente teve um hematoma grave, grande, estava estabilizada, foi para o quarto, era uma paciente que preenchia todos os critérios, era idosa, era do sexo feminino, se eu não me engano ela fazia uso de anticoagulação prévia, enfim, ela preenchia uma pontuação, né, dentro do Vascor. Igual só por ser idosa e para o sexo feminino já preenche pontua 3, né. E essa paciente ela teve uma complicação, que daí começou a aumentar aquele hematoma, estava sozinha, no meio da madrugada, passou mal, foram ver, levaram para o bloco para fazer correção cirúrgica e não conseguiu. Então, a partir dali, várias medidas foram feitas. Graças a Deus, a gente não teve mais nenhum caso assim, né, mas esse aí que foi um caso que, a partir daí, a gente começou a ter um olhar todo diferenciado para esse tipo de complicação, né. E realmente, quando dá uma situação assim, é bem triste, né. A gente também já viu casos, assim, por exemplo, do paciente fazer um hematoma de radial, que daí fica com a circulação comprometida, né. Mas, assim, se a gente tem um olhar, de prevenção, um olhar da segurança do paciente, quando já começa a aumentar aquilo, se já intervém, esse paciente não vai desenvolver uma complicação maior, né. Então aqui voltando o Vascor, a pontuação para vocês entenderem. Pontua então idade maior ou igual a 60, 1,5, sexo feminino, 1,5 a pontuação, procedimento de intervenção 2,5, varfarina ou Markden, hoje a gente já mudou, assim, para uso de qualquer anticoagulante, né, porque esses eram o que tinham na época que foi feito esses estudos só tinha esses 2, mas hoje qualquer uso de anticoagulante, então 2 pontos. Aí eu trago aqui, assim, porque no score está descrito assim, né. Complicação hemodinâmica, 2, complicação hemodinâmica prévia, então se aquele paciente teve um hematoma prévio, se teve algum sangramento prévio, enfim, um sangramento maior, né, de repercussão. E introdutor maior
que 6 frente, então a partir de 7 frente pontua 4. Então ele é um score fácil de pontuar, né, porque ele é muito mais sensível, assim, então ele pega mais pacientes. E aqui, ó, para você saber como é que funciona no onde a gente trabalha, a gente já tem informatização desses desculpa gente, a informatização desse score. Ai, perdão, espera aí, uma aguinha. Esse aqui é tudo nome fictício, tá, do paciente, mas, assim, só para vocês saberem como é que funciona. A gente tem um sistema que a gente utiliza no hospital, que é o GHUSE, então a gente faz ali o novo registro da escala, que é onde a gente vai, fazer preenchimento do score, tá. Então aqueles itens que eu falei para vocês, tem aqui, a gente só vai sinalizar. Introdutor maior que 6 frente, tá ali, sim ou não, eu vou marcar. Procedimento de intervenção coronariana percutânea, então se o paciente vai fazer uma angioplastia, eu vou marcar, sim ou não. E já tem a pontuação ali do lado, ó. Eu vou marcando, e ele já me diz se é risco aumentado para complicação, ó, pessoal. Então ele já fala ali, próprio sistema. Ele vai fazer a soma, e aí eu gravo, e vai ficar ali no prontuário do paciente, ó. Risco aumentado de complicação vascular. Então esse paciente está comigo na hemodinâmica, se ele for para o quarto, ele vai continuar ali com o score, então as pessoas vão saber que ele tem esse risco aumentado, né. Então naquelas primeiras 24 horas ele vai ter que ter um olhar mais aproximado, né, vai ter que ter um olhar com maior vigilância, né. Então isso que é a grande, importância que eu vejo desse score. Por mais que ele pegue mais paciente, mas ele não vai deixar de pegar aqueles que realmente têm um risco, né, que poderiam ter uma complicação e até mesmo um desfecho fatal, como óbito. E a partir disso, gente, ele já abre a aba, né, ele aparece ali, para fazer a prescrição de enfermagem, então a gente já coloca uma prescrição de enfermagem, que também no nosso hospital é tudo informatizado, a gente faz tudo pelo sistema. E na prescrição de enfermagem a gente vai colocar os cuidados ali, comunicar a formação de hematoma, delimitar tamanho do hematoma, evitar a flexão do membro inferior pulsionado no dia do procedimento, né. Aqui, ó, registrar o aspecto do local do acesso. Esses 3 aqui que a gente inseriu depois, ó, por isso que eu deixei no outro slide, que esse aqui é bem importante, ó, que é registrar o local o acesso ali, de hora em hora, nas primeiras 3 horas após a retirada do introdutor. Então, no momento que eu retiro o introdutor, eu tenho que olhar ali de hora em hora, né. E se esse paciente fazer hematoma, que está aqui embaixo, eu tenho que registrar a cada 30 minutos. Então é isso que muda. Se o pa e esses cuidados aqui, eles já abrem, só que claro, eu tenho que ali marcar, para esses pacientes que têm um VASCOR maior ou igual a 3. Então eu coloco esses cuidados para todos esses, né. Eu faço esses aqui antes, eu posso colocar para todos os pacientes, mesmo que tenha VASCOR de 1, né, pontua 0. Agora, esses cuidados adicionais é para esses que têm um VASCOR maior ou igual a 3. Que aí, se ele fez um hematoma, tem que olhar de 30 em 30 minutos, né. E claro, às vezes pode acontecer num paciente que não pontuou, ter uma complicação, eu vou adicionar esses cuidados também, tá, gente. Eu consigo adicionar na prescrição. Então a gente tem que ter uma vigilância maior para esses pacientes que fazem uma complicação vascular. E aqui como é que a gente bota os cuidados, ó, a gente apraz aqui direitinho, né, e pode especificar aqui também no complemento ali da prescrição, e daí vai ficar tudo na prescrição do paciente. Já tô quase finalizando, tá, vou respeitar o tempo. Bom, aqui eu trago para vocês os nossos dados de complicações vasculares no nosso centro, do ano passado. Então a gente fez um levantamento, até essa aqui foi a bolsista ali que estava no nosso setor que fez junto com a residente. Então a gente fez levantamento de todos os pacientes de 2023. Há uma coisa bem importante que eu não falei para vocês, pessoal. Esse Vascor, ele foi validado para pacientes da cardio, tá? Então ele é só para procedimentos de cateterismo e angioplastia coronariana. Não tem estudo ainda para essas outras especialidades, porque, foi pegado tudo através daqueles estudos que eu mostrei para vocês internacionais, tudo relacionado em pacientes com, pós-procedimento percutâneo, certo?
Então ele foi validado para essa população de, cardio, então, que seriam pacientes que fazem cateterismo cardíaco e pacientes que fazem angioplastia craniana, que tem punção arterial, certo? Então, por isso que aqui os números são esses. Em 2023 a gente teve mais procedimentos, mas da cardiologia foi 1.861, né, que no caso tiveram punção arterial. Desses, 1.181 foram CAT e 680 angioplastia. E desse número todo, 82 que tiveram algum tipo de complicação vascular em todo o ano de 2023, ou seja, 6,9%. Ah, mas 6,9% é um número alto, um número grande. Para a complicação no total, tá ok. O que que me preocupa nisso é a complicação maior, e é isso aqui que eu queria que vocês, todos tivessem atenção, porque é aqui o sangramento menor, ai desculpa, esse aqui é maior, ó gente, o segundo é maior, tá, aqui saiu não corrigiu. Mas assim, o menor eu tive 22, que é um sangramento pequeno, agora o maior é aquele paciente sangrou mais tempo, teve que ser reavaliado ali para transfundir, foram 4. É. Os hematomas, então, eu tenho um hematoma que radial vai do tipo 1 ao 3. O tipo 1, que é menor que 5, esse não vai ter repercussão. Esse o paciente não vai ter isquemia, não vai ter comprometimento de circulação. Então esse, que é o que tem mais, ó, você pode ver, esse teve 19, 23%, esse não me preocupa. Claro, eu tenho que ficar observando, mas esse agora o que me preocupa são esses aqui, o 2 e o 3. Esse que vai me pontuar lá no indicador, tá? Mesma coisa aqui, esse é o femoral, o pequeno é menor que 10 centímetros e o grande é maior que 10. Então, o que é mais grave é esse maior que 10. Pode ver, para vocês verem, ó, o pequeno, perdão, o grande foi 3 só no ano inteiro e o maior 26. O ideal é que não tivesse nenhum, né, gente? O ideal é que não fosse nenhum. Mas eles, e o que que a gente faz com isso? Quando tem essa complicação, eu vou ter que intervir. Eu vou ter que comprimir mais tempo, eu vou ter que chamar uma avaliação médica, eu vou ter que ficar com aquele paciente mais comigo, daqui a pouco ele vai ter que ir pra uma unidade de intensivismo, né, não ir para o quarto para ter uma complicação se ele está com aquele hematoma, com aquele sangramento, enfim. Então a gente tem que ter uma intervenção a partir disso. Aqui então os nossos indicadores, né, do hospital. Então aqui, ó, gente, tá a esse aqui é de janeiro, tá, eu trouxe 3 meses para vocês. O de janeiro, a gente baixou a meta esse ano para 1%. Estava em 2, a gente baixou para 1. Em janeiro teve 1,1 de complicação vascular maior. O que eu contabilizo aqui é essas que eu falei para vocês. Aqui é o sangramento maior, o hematoma radial tipo 2 e 3 e o hematoma grande. Então, essas aqui que me dá repercussão, essas aqui que não pode ter, certo? Então, aqui, ó, aqui eu tive 1,1 em janeiro, tá? E aqui também, ó, um outro indicador que a gente tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, é a incidência da aplicação do vascular da hemodinâmica. Então, é 100% aplicado de todos esses pacientes da cardio. Aqui foi o dado de março, ó, o dado de março deu 0,99, então tá ok, ficou verdinho, né? O resto ficou tudo verde, que março estava bem lindo. E junho aumentou um pouquinho, ó, ficou vermelhinho, ó, 1,29, mas também não aumentou tanto, porque a gente deu uma diminuída ali, porque o indicador quando ele começa a dar sempre verde, não é isso que a gente quer fazer a coisa para funcionar da melhor forma possível. Então daqui a pouco eu podia botar um indicador de 2%, indicador de 3%. A literatura fala que o ideal é que a gente não tenha 2% de complicação maior, tá? Mas a gente, como é um hospital referência, um hospital acreditado pela Giacomichio, um hospital que tem, uma equipe de enfermagem treinada, capacitada, a gente diminuiu um pouco para justamente tentar melhorar isso, né. Não só equipe de enfermagem também, né, gente, ali é um hospital escola, onde tem toda a parte médica, a residência, então, a gente tem condição, assim, de tentar fazer que o paciente tenha o mínimo possível de complicação. Então, a partir do uso desse Vascor, né, a gente faz essas medidas adicionais de cuidados desses pacientes que têm risco de complicação vascular. O que que são essas medidas? Atentar para a hemostasia, local de punção com mais frequência, que foi isso que eu mostrei para vocês lá nos cuidados, que é olhar de cada 30 minutos, quando o paciente tem alguma complicação. Monitorar também alterações sinais vitais, então aquele paciente que a gente sabe que tem aquela complicação, tá
com Vascora alto, então a gente fica mais atento, né. Evitar mobilização antes do período previsto, às vezes aquele paciente inquieto, muito inquieto, né, a gente vê: "Bah, esse tem um Vascora alto, então ele não pode de jeito nenhum, né, aquilo lá tem que ficar intacto mesmo, durante o período de repouso". Manter esse paciente, né, isso para áreas maiores, assim, quando tu não consegue deixar esse paciente às vezes mais perto ali da equipe da enfermagem, ali a gente até consegue, na nossa unidade fica um técnico para cada 3 pacientes ali na SS, então a gente consegue ter uma vigilância boa ali, mas tem lugares, por exemplo, que a gente já trabalhou, fala a gente porque é o Aju aí, que eram lugares enormes, então se o paciente às vezes está numa outra ponta que tem um risco, não tem equipe, ninguém vai ver, então esse paciente ele precisa estar mais perto do posto, né, precisa estar mais perto da equipe. E adicionar um método de hemostasia quando necessário, então às vezes se o paciente tem um novo sangramento, né, comprimiu novamente, precisa deixar um peso ali local. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa aí qualquer coisa, brincadeira, mas eu espero que tenham gostado, que tenha dado para entender. É um assunto que eu gosto muito, né? Eu até poderia ficar mais tempo falando, mas como eu disse para a Ju, eu vou respeitar o tempo proposto, né? Então vamos deixar um tempinho para discussão aí também, para quem tiver pergunta, porque eu acho que isso é bem importante, enriquece bastante a o diálogo, enfim. Então, o que vocês tiverem de perguntas, estou à disposição. Muito obrigada. Paola, muito obrigada, assim, nem sei o que te dizer, acho que quando veio a proposta, a gente fazer um simpósio, um webinar, foi que a gente pudesse trazer convidados expertise nas áreas, né, e quando a gente pensou em algo mais específico, né, dentro da segurança do paciente, pensamos alguma coisa em cardiologia, porque também é onde meu coração bate ainda forte, e assim, acho que é um nome que traz muita expertise e experiência na área da cardiologia, né? E deu para ver em toda a tua introdução, assim, o quanto tu ama e o quanto tu sabe de cardiologia. E a introdução que tu fez foi fundamental para que a gente entendesse o Vascor. Porque se tu simplesmente falasse dele, a gente não ia entender a importância que ele tem na aplicabilidade dele dentro da prática. Acho que foi super importante a introdução para a gente entender quais as possíveis complicações que isso vem a ter. E nós ficamos, assim, admirados com os resultados finais, né, de como ele foi implementado, como vocês gerenciam e as metas que vocês têm, né, de indicador e o quanto está aí em 100%. É admirável isso numa instituição tão grande, né, que tem um dimensionamento muito grande, mas como é referência na área, o quanto é legal ver esses resultados, né, quando chegam lá na ponta. E né, não tem como não trazer algumas discussões, assim, porque nós temos algumas pessoas provavelmente participando do webinar que são profissionais que trabalham na área da cardiologia e trabalham dentro também de serviços de hemodinâmica, estudantes, enfim, e pessoas que estão interessadas em saber um pouco da segurança do paciente também. E quando ele foi implementado dentro do serviço de vocês, qual foram as dificuldades que vocês tiveram, assim, né? Porque é mais um checklist, é mais um documento para se preencher, é mais um documento que, né, que está atrelado dentro da prática, né, assistencial, mas que precisa dispensa um pouco de tempo do profissional para fazer o preenchimento. Como foi a adaptação e implementação desse documento, desse checklist dentro do serviço de vocês, assim, traz um pouquinho da realidade como aconteceu. Sim, ótima pergunta, Ju. A gente teve várias etapas, né. Primeiro foi a parte mesmo de, como é que vai fazer? Primeiro a gente teve que estruturar como é que a gente vai fazer. Então a gente teve que fazer reuniões, teve que fazer junto, a gente tem a COP lá no hospital, que é toda é uma comissão dos prontuários, que daí avalia como é que a gente vai colocar isso no prontuário, como é que isso vai entrar, e aí foi cada passinho foi sendo uma vitória. Primeiro a gente começou a fazer uma coisa mais, caseira mesmo, a gente tinha uma planilha no Google Drives, que a gente utiliza ela até hoje, né, pra ir colocando ali o nome dos pacientes, colocava ali o Vascor, o introdutor, a gente utiliza hoje para ter os dados ali, que a gente consegue ter os dados. Mas depois a gente conseguiu, passar isso para o sistema, que foi assim, não foi fácil, demorou alguns tempo, assim, para poder botar essa escala no sistema, que primeiro a gente só escrevia, a gente sempre faz evolução de todos os procedimentos, né. Então a gente só colocava ali, tinha as colinhas nos computadores, que hoje não tem mais, dessa tabelinha do Vascor, tinha colinha para a gente fazer a soma, e escrevia: "Ah, paciente Vascor 4", né. Hoje não, hoje a informatização facilitou muito, que tu só vai marcando.
Então tu não precisa lembrar de cor. Cara, a gente pela rotina ali, a gente sabe de cor. Mas, por exemplo, se eu tenho uma enfermeira nova que vai treinar ali, eu vou ensinar para ela, ela não precisa decorar, ela vai vendo até o dia que ela conseguir, ela vai só marcar. Então isso facilitou muito. E essa situação e essa questão também, depois de vincular isso com a prescrição, porque depois que tu preenche o vascular, aí pergunta: "Quer abrir o diagnóstico para risco de vascular?", né, na verdade ele lembra que tu tem que abrir o diagnóstico, né, abrir o diagnóstico de risco de, sangramento. Então, daí tu abre esse diagnóstico de risco para sangramento, e ali tem os cuidados, que daí a pessoa vai marcar os cuidados, aqueles ali que eu trouxe para vocês. Não foi primeiro a gente começou tudo manualzinho, a gente escrevia o diagnóstico, escrevia os cuidados, né, e aí depois a gente conseguiu informatizar, que facilitou muito quando veio a informatização, mas isso demorou esse processo. E essa planilha que a gente ainda segue ali preenchendo, essa ali que a gente tem que fazer também um cuidado qualitativo. O que que é isso? Todo paciente que tem alguma complicação, hematoma, a gente tem que escrever e a enfermeira, ela bota ali. A gente tem 2 enfermeiras ali que eu peço para sempre estar revisando aqueles casos, né, para revisar aquela planilha, para ver se tem alguma complicação, se não tem. E aí, quando é uma complicação maior, a gente coloca ali e descreve. Todas as complicações a gente bota. Por isso que eu mostrei naquele slide ali que a gente teve 62 complicações, se não me engano, né, ano passado, mas as maiores que é que pontuam no indicador. Então a gente coloca tudo, assim, para ter quanto mais dados é melhor, né, gente, ainda mais num hospital, assim, grande, então é importante a gente ter esses dados. Não, e eu acho que E aí, hoje só mais uma coisa, e isso aí tudo um trabalho de enfermeira, tá, toda essa questão do levantamento, da busca ativa de complicação, né, claro, a equipe médica ela tá ali envolvida no procedimento, mas tudo isso quem faz é nós as enfermeiras ali do setor. eu acho que atrelar isso, informatizar tudo isso acaba facilitando, né, até que a adesão seja mais facilitada, e eu acho que facilitar os processos faz com que, né, justamente a adesão sempre se aumente. Eu achei bem importante um ponto que tu ressaltou, que vocês reduziram a meta, né, que a meta que a literatura traz que seja de 2%, e vocês atingiram sempre a meta nesse período, e vocês resolveram então, diminuir a meta, né? A fim de se desafiar e ter outros planos de melhoria. Eu acho que é importante a gente ter esse Sim. pensamento, né? De quando a gente atingiu a meta, a gente dobra a meta, no caso, a gente reduz para que a gente não, né, que a gente possa se desafiar e ver outros planos de melhoria. E o quanto foi interessante tu trazer que teve uma situação, um evento grave, né, que foi gerado, e o quanto isso fez com que se fosse refletido de se fazer, então, e se implementar o VASCOR, assim. Eu acho que muitas vezes a ideia, quando a gente faz um rastreamento de um evento adverso, é justamente esse, né, que a gente faça um plano de melhorias para que não aconteça novamente. E mediante isso, vocês perceberam redução, assim, importante de sangramento, de hematomas, enfim, de riscos maiores vasculares, assim, depois da implementação? Sim, até uma coisa interessante de fazer, que eu acho que é uma coisa que dá para a gente tentar pegar, assim, é tentar fazer um comparativo, assim, mas na nossa percepção, diária, que a gente faz esses dados, eu até já te digo quando aqui, porque eu tenho a planilha aqui aberta, eu consigo achar, mas já faz bastante tempo que a gente faz esse acompanhamento. E a percepção que eu tenho é que a gente tem menos complicações hoje do que tinha anteriormente, né. Isso eu acho que muito essa coisa da expertise, né, da questão do cuidado redobrado, porque a complicação menor, essa a gente não se preocupa tanto. Essa é como se é do jogo, um pouco ali. Agora, para ela evoluir para uma maior, essa sim, a maior que a gente não vê mais. E antes a gente via hematomas horrorosos, os pacientes vinham para fazer embolizações, né. Então, pelo menos da cardio, a gente não vê mais esses pacientes voltando para fazer embolização de hematoma, né, que às vezes tem que voltar com a vascular, então é bem raro, assim, hoje em dia a gente vê uma complicação. E ainda tem, né, porque realmente excluir, assim, ao total eu acho que é impossível, né, no momento que a gente trabalha com saúde, mas o quanto menos a gente tiver, melhor, né. A ideia é que a gente trabalhe com esses instrumentos justamente para se evitar o risco de morbo e mortalidade que tem, onde tem impacto, né? E o impacto vai ser Sim. maior nessas grandes sangramentos, grandes hematomas, né? É, aqui, ó, desde 2019 a gente tem essa planilha de controle, desde É, 2019. bastante tempo já.
A Só Voxport queria foi feita em 2017, mas a implementação ali depois que deu a iniciativa, assim mesmo, a gente começar a fazer isso, foi esse evento Sentinel. Então, esse instrumento já está validado, né? Tu validou no teu Uhum. mestrado e ele, na verdade, ele pode ser replicado, né? Ele pode ser Uhum. utilizado em outros serviços. Em Então, várias fica... instituições, em qualquer instituição que tem serviço de hemodinâmica e quiser usar ele, é um instrumento que vai ajudar bastante, assim. Como eu disse, a gente usa ele também, né? A gente embasa ele para fazer esse cuidado, mas a partir daí a gente tem toda essa atenção em relação às complicações, né? Que daí trabalha também com o indicador para manter a meta dentro do adequado, né? Dentro do Sim, esperado, no que diz a segurança do paciente, né? Porque quanto menos complicação, mais seguro esse paciente vai estar. Que é com bem o nosso certeza. tema aqui, né? É, eu preciso ler uma frase que nós temos um participante, o Claudinei. Ele disse, então, que manter-se seguro é a base para assegurar a segurança do paciente, né? Ele agradece por compartilhar teus conhecimentos Ah, e que eu legal. acho Obrigada. que é com essa frase mesmo que a gente finaliza, assim, Paola. E Uhum. enquanto é Passou importante, bem rápido, né, Ju? passa muito Passou rápido, super né? rápido, Quando a gente. gente gosta do assunto, a gente fala, É, fala, né? E quer mais, assim, eu acho que foi super válido. que bom. É um assunto que a segurança do paciente já está tá atrelado a todas as áreas da saúde, né? E que às vezes a gente não percebe, assim, pouco nas Sim, ações onde exatamente ela está. Às vezes ela fica escondida ali, mas ela está em todos os aspectos da assistência do sim. paciente, né? E eu acho que esse instrumento, ele mostra muito, assim, a aplicabilidade dele, mostra a importância que se tem de se prevenir, né? E tem como se fazer isso, mesmo sabendo, mesmo tendo os riscos, mesmo o paciente sabendo dos riscos, ao assinar um termo de consentimento, ele sabe Isso. que possa acontecer, mas a gente pode reduzir o risco, né? O risco acontece, existe a complicação, mas a gente pode reduzir o risco. Eu acho que isso que é importante enfatizar, assim, né? Que ele não está livre, talvez, de acontecer uma complicação, mas a gente possa reduzir o risco. Eu acho que isso que fica Uhum. como Exatamente, é mensagem, né? exatamente isso. É. Perfeito. Paola, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que a tua Eu que energia, agradeço. né, contagia a gente, É, assim, a repensar alguns processos, né, de instrumento, assim, o quanto a gente, né, tanto numa parte mais acadêmica de mestrado, doutorado, de se replicar, ou de se implementar, ou de se validar um instrumento, o quanto isso é importante, e quando a gente tem na nossa realidade várias áreas que a gente possa, né, tá aplicando um instrumento para a fim de a gente trazer algumas melhorias, assim. Então, muito uhum. obrigada por compartilhar teu conhecimento. Acho que ele é gigante, assim, da geologia, e quando a gente Obrigada. conseguiu atrelar isso ao nosso tema, pela disponibilidade, né, de essa correria de Porto Alegre, sei o caos que aí, tu, Ai, né, sim, ter a um gente é tempinho das pra corridas. gente, ter um tempinho pra gente. Essa semana foi corrida, mas a gente sempre dá um jeito, ainda mais para falar alguma coisa que a gente gosta, né? E eu acho que é uma coisa bem importante, assim. Eu, até para finalizar, assim, também fazer essa observação, quando a Juliana me convidou, né? Falou assim: o que que tem de legal? Aí eu fiquei pensando, tem isso aqui, mas o Foscor, né? O Foscor faz horas que eu não falo sobre isso. E realmente eu acho bem importante, até eu estava conversando com meus colegas, pai, vamos retomar isso mostrar isso, porque às vezes a gente faz tantas coisas e não mostra, sabe? Então é bem legal isso, e que as pessoas têm conhecimento também, daqui a pouco se tem interesse, reproduzir em suas áreas, reproduzir no seu trabalho, né? Porque é uma coisa para melhorar a segurança, né? A gente fala hoje o que que é importante num atendimento hospitalar, é o paciente se sentir seguro, né? Não, além dele ter enfim, sua dor sanada, e buscar o tratamento adequado, mas ele tem que ser num ambiente seguro, né? Tantas coisas que a gente vê notícias horrorosas por questões, assim, de iatrogenias, né, por insegurança, enfim. E Mas eu é não isso, mas posso muito deixar de obrigada. falar que eu, né, mirei ali nos teus indicadores a experiência do paciente. Sim. A meta de vocês é 90% e está em 95%, e isso é um reflexo da segurança do paciente, na verdade, É né? isso. O quanto ele se sente seguro, isso é uma experiência favorável para ele, então está muito atrelado. Então, Paula, muito obrigada mais uma vez. Então, a Obrigada, gente encerra aqui a agradeço. nossa segunda palestra do simpósio. Nos encontramos na próxima terça-feira com mais uma palestra. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Muito obrigada, boa noite.